lembra desse filme? Então, fiz uma pintura em aquarela inspirada nesse filme, Cisne Negro. Eu sou a Lia e bem-vindo ao meu canal. Cisne Negro foi lançado em 2010 e conseguiu o feito de ser o único filme que realmente consegue me assustar de verdade. Quer dizer, não o único, mas um dos poucos filmes. Lembrando agora que quando eu assisti fragmentado também me deu medo e eu assisti de madrugada. Esse ano eu realizei meu sonho de aprender a pintar, então eu comecei a pintar coisas que eu gostava muito, filmes, personagens da cultura pop no geral. E esse filme, como eu gostei muito e por ser um filme muito icônico, muito belíssimo, ter uma direção de arte e cenas maravilhosas, eu decidi pintar. Uma das cenas icônicas é a cena que dá o zoom na cara da Nina quando ela tá dançando e ela tá com essa maquiagem do cisne negro. É muito emblemático e belíssimo. E por isso eu resolvi pintar, porque visualmente fica muito bonito e muito poderoso. Eu optei por desenhar somente os olhos, como se fosse num close realmente, porque eu tinha esse pedaço de papel que eu queria utilizar para alguma coisa. Então, como a referência que eu peguei, o foco principal estava nos olhos, eu pensei, por que não desenhar somente os olhos? Vai ficar tão bonito quanto se eu tivesse desenhado inteiro. Então foi isso que eu fiz. E aí eu consegui fazer uma bela pintura e ainda dar uma utilidade a esse pedaço de papel. É considerado por muitos o melhor trabalho da Natalie Portman, que é a atriz que faz a Cisne Negro no filme. Inclusive, eu sou muito fã dessa atriz e todos os filmes dela eu tô assistindo. Eu acho que meu filme preferido que tem ela é o filme Closer, Perto Demais. Inclusive, eu já fiz uma pintura que não era inspirada nela, mas acabou que a personagem ficou parecendo com ela exatamente no filme Closer, Perto Demais. Vou colocar os cards pra vocês verem qual que é esse filme. Quer dizer, qual que é o vídeo. Bem, só que a minha relação com esse filme foi diferente. Eu sempre tive muito medo de ver esse filme. Parece bobo, mas só de ver o compilado de cenas que passava na TV na época que o filme foi lançado, né, que houve vários lugares em que se foi falado desse filme. Creio que foi falado desse filme no Fantástico também, que até hoje eles fazem, né, quando lança algo novo. Creio que eles são pagos por isso, né, por publicidade, para eles falarem sobre essa série ou filme no programa Fantástico. Inclusive, como fizeram com a série da Wanda, me lembro de passar no Fantástico. E foi aí que eu fiquei sabendo do lançamento da Wanda, fiquei mais atenta e fiquei com vontade de assistir. Eu sei que nesse ano eles falaram do filme, fizeram uma análise. E do que eu vi naquele ano me deu medo, sabe? Porque o filme parecia ter cenas bem assustadoras. E eu não falo assustador no quesito de terror, de cenas sangrentas, mas sim de um terror psicológico, né? Porque pelo que eu vi passando na TV, parecia que a Nina tava com algum problema mental, algum tipo de transtorno, que ela não tava bem e que ela tinha meio que alucinações. Era uma coisa assim bem assustadora de ver mesmo. Então, acabei que sempre que eu pensava nesse filme, eu me lembrava que ele tinha cenas um pouco assustadoras. E aí eu ia deixando pra depois. Não, depois eu vejo esse filme, depois eu vejo esse filme. Porque eu pensei, eu tenho que estar realmente bem pra assistir esse filme, pra que ele não me abale. E isso eu fui empurrando com a barriga. E mesmo sendo uma atriz que eu gostava muito, foi se passando o tempo e nada. Até que esse ano eu pensei, poxa, tem esse filme aí que é dessa atriz aí que eu gosto. Poxa, eu já sou uma adulta, né? Então eu acho que eu consigo ver esse filme sem me afetar. E realmente é um filme muito bom. Ela interpreta maravilhosamente. Só que é um filme, sim, muito perturbador. Um terror psicológico, né? Porque a Nina, ela vai enlouquecendo aos pouquinhos. Eu não sei dizer se ela realmente tinha algum problema psicológico. Talvez ela já tivesse algum problema antes de tudo que ela passa no filme. Talvez ela já tivesse alguma tendência à esquizofrenia, a outro tipo de problema. E todo o estresse que ela passou durante o filme só fez com que esse surto desencadeasse. Eu não sei, né, até porque isso não é mostrado no filme, ela não faz nenhum tipo de exame, não é falado em nenhum momento que ela tem algum tipo de problema ou doença, mas eu sei que realmente ela começa a ter alucinações. Existem várias teorias de quem assistiu o filme, algumas pessoas dizem que ela é esquizofrênica, outras pessoas dizem que, na verdade, ela não era esquizofrênica, que ela teve apenas um surto psicótico desencadeado pelo grande estresse que ela passou. Essa é a teoria que eu mais acredito, porque realmente, ao que parece,
segundo as fontes que eu estudei, segundo o Google, qualquer pessoa pode ter um surto psicótico se for exposta a um grande nível de estresse. Situações como privação de sono, excesso de trabalho e também abuso psicológico, abuso físico ou sexual pode fazer com que qualquer pessoa tenha um tipo de surto. E no caso da Nina, eu não acho que ela precisaria ser esquizofrênica para começar a ter aquelas alucinações. Eu acho que ela poderia ser perfeitamente uma pessoa comum, sem nenhum tipo de outro problema, e que somente aquele estresse que ela passou, que não foi pouco, poderia ter feito aquilo com ela. Porque vamos pensar bem, ela estava naquela neurose de ser a melhor no trabalho, aquela coisa de trabalhar demais, tinha aquele cara assediando ela no trabalho, porque ele era um assediador, e com certeza ela também deveria ter privação de sono e várias outras coisas, a alimentação também, a Nina é super magra, talvez ela tivesse algum tipo de anorexia, e também existe a teoria que algumas pessoas falaram que a mãe da Nina também era uma abusadora, porque durante o filme ela tem cenas bem estranhas de que ela é meio que obcecada pela filha dela, o tempo inteiro tá ali em cima da filha dela. Então algumas pessoas interpretaram que a mãe da Nina abusou ela durante toda a vida da Nina, e por isso que a Nina é tão infantilizada. Durante o filme eu não tinha visto a mãe da Nina como uma abusadora no sentido de abusadora sexual. Eu poderia ver a mãe da Nina como aquela mãe que é obcecada pelo filho, que quer saber tudo que o filho faz, que quer controlar todos os passos do filho e que também tem a sua realização pessoal no seu próprio filho. Por exemplo, a mãe da Nina largou a carreira para cuidar da Nina. Então a forma que ela tem de se sentir realizada na vida não é por nada que ela faça, mas sim pelo que sua filha faz. E nisso ela acaba colocando pressão na filha para que ela seja melhor. E isso deixa a Nina sobrecarregada. Fora toda a pressão que a Nina já coloca em si. Ainda vem aquele cara abusador, que é o chefe dela, e junta toda essa pressão e pronto. Eu acho realmente que a Nina não precisava ser esquizofrênica para ter esse surto. Só todo esse estresse, que não foi pouco, já era suficiente. O filme é de 2010, mas ele continua sendo bem atual. Por exemplo, recentemente, ou não tão recentemente, tivemos a pandemia. E nesse momento todos ficamos mais atentos ao lance de saúde mental e depressão. Já que ficou todo mundo enclausurado, todo mundo meio maluco das ideias mesmo, a gente percebeu o quanto isso nos afeta de verdade. Porque eu acho que antes não percebíamos, ou pelo menos não queríamos aceitar e ver o quanto isso nos afetava. Só que realmente, o isolamento deixa qualquer pessoa depressiva. Qualquer uma, porque o ser humano é um ser social, então ele precisa socializar com outras pessoas. Mesmo as pessoas antissociais precisam socializar, mesmo que seja um pouquinho. Eu acho que essa questão da saúde mental ficou muito mais presente. Então, isso, como está presente no filme, faz com que ele ainda seja muito atual. Questões como a burnout também. Porque, embora isso não fosse abordado naquela época, a Nina estava tendo burnout. Era uma das coisas que ela estava tendo. Ela poderia ser esquizofrênica e estar em surto psicótico também. O fato é que ela tinha isso somado com a burnout. Outro ponto positivo que eu vejo no filme e que também o torna atual é o lance da rivalidade feminina, ou a não rivalidade feminina. Claro, isso é abordado no filme, mas isso não é o centro, mas não de uma maneira tóxica. Vou explicar. Nos anos 2000 isso era muito abordado nos filmes, porém isso era um comportamento que era naturalizado. A gente não via isso como um problema, mas esse comportamento não é normalizado em Cisne Negro. Nos é mostrado que ela está realmente paranoica e que sim, as meninas têm inveja dela, mas que não é um comportamento positivo. E a própria Lily tenta ser amiga da Cisne Negro em vez de inimiga, o que é muito bom, porque nos filmes mais antigos, a rivalidade feminina é quase que recompensada, brigando por garotos que depois saem como bozões, gostosões, e as meninas é que são sempre malucas. Aqui, isso não é o foco do filme. O foco do filme é o psicológico da Nina e o quanto excesso de trabalho, excesso de cobrança e assédio pode mexer com o psicológico de uma pessoa. As mulheres aqui não são retratadas de forma rasa e sexista. O que eu gosto muito, porque as mulheres serem retratadas de forma sexista e ridícula era muito comum no começo dos anos 2000. As mulheres eram tratadas de forma clichê, como se elas não tivessem sonhos e objetivos de vida. E a única coisa que elas faziam da vida era estar sempre desesperada atrás de garotos e odiando outras mulheres de graça. Tem uma cena que eu acho engraçada do filme Cisne Negro, que é quando ela tá conversando com a mãe dela e a mãe dela fica jogando na cara dela que eu desisti da minha carreira pra cuidar de você. E aí a Nina olha pra mãe dela e pergunta assim, mas que carreira? E a mãe dela, o quê? Ela, não, nada, tenta se conversar, eu acho engraçado, sabe? Que ela começou a se revelar um pouquinho, ficar um pouquinho rebelde.
pena que ela tava enlouquecendo também, coitada. E eu achava estranho no começo do filme que o quarto da Nina fosse tão rosa, tão fofo e tantos bichinhos de pelúcia. Quer dizer, eu gosto de rosa e eu gosto de bichinho de pelúcia. Só que eu achei que o quarto dela tinha um excesso dessas coisas. E tipo, ela já era adulta, ela já trabalhava. Depois eu fiquei me sentindo tóxica. Quer dizer, por exemplo, esse lance da gente odiar a feminilidade porque nós fomos ensinados que o que é feminino é ruim, né? Fiquei pensando no filme da Barbie, né? Qual que é o problema das meninas usarem rosa e tal. E eu sei que eu não sou tóxica assim porque eu gosto de rosa. E eu gosto de várias coisas que são consideradas femininas e eu sei que ser feminina não é uma coisa ruim. Que o que é ruim é a rivalidade feminina desnecessária, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, não tem nada a ver o quarto dela ser infantilizado, ela pode gostar dessas coisas e ser uma mulher adulta independente. Só que depois teve um momento do filme que ela começou a se revelar mais, sair com a Lily e tal, que ela mesma ficou irritada com aqueles ursinhos de pelúcia e jogou fora. E eu achei engraçado, eu vou jogar isso aqui fora, e jogou tudo fora. O que deu a entender que, na verdade, aquela infantilização exagerada se deu pela mãe dela, né? Que é a mãe dela que colocava ela naquela caixa. E quando ela começou a se revelar e fazer o que ela queria, e não tanto o que a mãe dela queria, foi quando ela se livrou daqueles bichinhos de pelúcia e daquela fofura excessiva. Pois é, gente, eu fiquei mais falando sobre o filme porque é realmente um dos meus filmes preferidos. Mas falando agora sobre a pintura, eu decidi deixar o fundo da folha branco porque a maquiagem da Natalie Portman no filme é uma pele branca com a maquiagem, então por isso que eu deixei assim branco. E teve algumas partes que ficaram um pouco borradas, então eu cobri com giz pastel oleoso branco para que disfarçasse o borrado. Eu fui espalhar com o dedo e deu bem certo. Bom, basicamente era esses os detalhes da pintura que eu queria pontuar. E esse foi o resultado final. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.